Olá, aluno, olá, aluna do curso de Licenciatura em Computação da Universidade Estadual de Londrina. Eu sou a professora Paula Padial Fusaro e vou trabalhar com vocês a disciplina de Psicologia da Aprendizagem. Para mim é uma honra estar trabalhando aqui na disciplina com vocês e espero contribuir aí ao máximo com a formação de vocês enquanto licenciados em computação. Para começar, eu gostaria de apresentar um pouquinho da nossa disciplina. Eu deixei uma apresentação completa dela no Moodle para vocês, mas vamos falar um pouquinho sobre como que ela vai se desenvolver. Então, Psicologia da Aprendizagem. Quando a gente fala esse nome, vem algumas coisas na nossa mente, né? E o objetivo dessa disciplina, então, é apresentar o conceito de aprendizagem, como que a aprendizagem se constrói no indivíduo, como que é esse processo. Também ela trata as diferentes abordagens de estudos que já ocorreram sobre os processos psicológicos da aprendizagem. Nós vamos também analisar as bases epistemológicas das principais concepções de aprendizagem, os principais teóricos, as principais teorias que contribuíram aí para o crescimento dessa área. Vamos discutir e relacionar o estudo teórico da aprendizagem com a sua prática, com a sua aplicação no ensino escolar formal, o que vai ajudá-lo na sua prática pedagógica como docente da área de computação. Então eu dividi essa disciplina em 3 unidades. Na unidade 1, a gente vai trabalhar a importância da psicologia da aprendizagem e a abordagem comportamentalista, ou como a maioria conhece, o behaviorismo. Na unidade 2, nós trabalharemos a teoria da aprendizagem social e a teoria da aprendizagem significativa. E para finalizar, na unidade 3, a teoria do processamento da informação e ensino e aprendizagem. Vamos começar a nossa aula de hoje, então? Para começar a nossa aula, vocês verão ao decorrer da disciplina que é muito importante nós trabalharmos com os alunos os conhecimentos prévios que cada um tem. Por quê? Ao contrário do que se pensava há muitos anos atrás, o aluno não é uma folha de papel em branco. Ele já possui alguns conhecimentos prévios quando ele chega para o nosso trabalho, quando ele chega na nossa disciplina, na nossa sala de aula. Então, a psicologia da aprendizagem ressalta que nós precisamos tentar minimamente mensurar esses conhecimentos prévios dos nossos alunos. Para ajudá-los, como nós estamos numa disciplina EAD, né, virtual, eu não vou conseguir interagir com vocês face a face, eu hipotetizei alguns conhecimentos prévios que vocês tenham, principalmente alguns mitos do senso comum. O primeiro mito fala assim que a psicologia trabalha com os alunos que apresentam dificuldade de aprendizagem. Isso é um mito, é errado nós falarmos isso. Por quê? A psicologia da aprendizagem, ela trabalha com o desenvolvimento psicológico da aprendizagem humana. Então, isso ocorre em todos os indivíduos, não apenas naqueles que possuem algum tipo de dificuldade, ok? Segundo mito é que o psicólogo atende pessoas loucas, né? Isso está muito ligado ao começo da psicologia. Por quê? No começo da psicologia era um estudo da mente e corpo. Eles acreditavam que a mente era a alma do indivíduo. E acreditavam também que pessoas que tinham qualquer problema mental ou problema da mente eram loucas. Mas o psicólogo não atende somente pessoas loucas, né? Ele atende todos os indivíduos no seu processo de desenvolvimento psicológico. A psicologia da educação trabalha, um terceiro mito seria que a psicologia e a educação trabalham separadas para o benefício dos indivíduos. Isso também é um mito, porque tanto a psicologia quanto a educação, elas tiveram origem na filosofia. Com o avanço dos estudos de cada uma, elas foram se distanciando em suas práticas e em seus estudos. Porém, elas continuam trabalhando juntas para o desenvolvimento integral do indivíduo, ok?
Depois que nós já vimos, né, alguns conhecimentos prévios, já desmentimos alguns mitos, vamos ver exatamente o que significa psicologia. Então, psicologia, psique é mente, né? E logia é estudo. Então, psicologia é o estudo da mente. Porém, nessa disciplina de psicologia da aprendizagem, nós não vamos estudar todos os aspectos que envolvem o desenvolvimento mental do indivíduo. Nós vamos nos atentar aos aspectos mentais da aprendizagem, ok? Então, por que eu, que estou fazendo um curso em licenciatura em computação, preciso estudar psicologia, preciso estudar psicologia da aprendizagem, né? Por que estudar psicologia e os processos mentais num curso de licenciatura em computação? É muito importante o licenciado, como ele vai atuar como um professor, um docente, ele conhecer alguns aspectos do indivíduo, principalmente os aspectos mentais relacionados à aprendizagem. Na sua prática pedagógica em sala de aula, você vai se deparar com alguns desafios, né? Por mais que você se esforce, por que o seu aluno não aprende? Por que ele não assimila? Por que ele não internaliza algumas coisas que você está ensinando para ele? Então, essa disciplina tem o intuito de ajudá-lo a resolver essas questões e esses desafios. Nós veremos tanto os aspectos teóricos, como você vai poder utilizar essa teoria em sua prática cotidiana. Outra questão da psicologia é assim, algumas pessoas falam, né? Nossa, minha amiga é minha psicóloga, ela ouve todos os meus problemas, ela me dá conselhos, mas essa amiga não tem uma formação científica. Então, qual que é a dificuldade dessa sua amiga que te ouve, que te aconselha para um psicólogo formal? O psicólogo, a psicologia enquanto ciência, ela trabalha verdades absolutas, ou seja, verdades que foram testadas e comprovadas mundialmente. Elas são baseadas em estatística, elas são baseadas na ciência, ou seja, não são princípios do senso comum, não são princípios particulares que as pessoas foram aprendendo com uma situação particular. Ok? Então, a psicologia da aprendizagem e os princípios que vocês estudarão nessa disciplina são princípios cientificamente testados e comprovados, universais, que se aplicam ao indivíduo e à humanidade. Também a psicologia estuda o comportamento e os processos mentais. Hoje, a psicologia da aprendizagem trabalha muito com aquilo que é mensurável, aquilo que é visível do ser humano. E o comportamento é um ótimo exemplo disso. Ele é uma área que a psicologia gosta de estudar muito, porque ela é uma área mais palpável, né? O professor consegue se basear as suas ações no comportamento dos seus alunos, no retorno que os alunos dão para ele sobre o que eles estão aprendendo. Então vamos falar um pouquinho de aprendizagem. A aprendizagem é um fenômeno ou um método relacionado com o ato ou efeito de aprender. Ou seja, a aprendizagem é o ato de aprender. Ela também estabelece ligações entre alguns estímulos e algumas respostas, causando um aumento da adaptação de um ser vivo e o meio que ele vive. As teorias da aprendizagem possuem diversos modelos e padrões que objetivam explicar o processo de aprendizagem dos indivíduos. Não vai explicar como a mente funciona como um todo, tá? Vocês não sairão daqui psicólogos, mas vocês vão aprender sobre alguns processos mentais que ajudarão seus alunos em sua aprendizagem. Então, qual é a importância da psicologia para o ensino-aprendizagem? A psicologia escolar, ela surgiu com o objetivo de auxiliar o processo de ensino-aprendizagem. Ela é um ramo da psicologia que estuda esse processo nas suas diversas vertentes. Os mecanismos de aprendizagem nas crianças e adultos e o estreitamento relacionado com a psicologia do desenvolvimento. Lembram dessa disciplina? Vocês estudaram com a professora Renata, né? Ela trabalhou duas grandes teorias com vocês, a teoria de Piaget e a teoria de Vygotsky,
Piaget trabalhou principalmente o desenvolvimento humano, mostrando para vocês as diversas fases de desenvolvimento humano, as idades das crianças. Então, nós continuaremos analisando um pouquinho sobre esse desenvolvimento. Agora, uma pergunta para vocês, né? Por que aprender e ensinar às vezes é tão difícil? Nossa, se existe tantas teorias, se existem tantas técnicas, né? Por que então que as pessoas não aprendem tão facilmente quanto deveriam? O nosso autor do nosso livro Base da Disciplina, que está na nossa ementa, o Pozo, ele fala assim: muitas das dificuldades que todos padecemos na interação com os objetos e com as tecnologias que nos rodeiam se devem não a falhas em funcionamentos psicológicos, mas ao fato de que esses mesmos objetos e essas mesmas tecnologias projetadas para nós, paradoxalmente, não foram pensados para nós, seres limitados de recursos e capacidades, mas eles foram pensados para umas supostas mentes oniscientes e onipotentes. Ou seja, quando algumas pessoas idealizam ou implementam alguns processos de ensino, eles pensam em pessoas perfeitas, em indivíduos que seguem um determinado padrão. E pelos estudos da psicologia, nós sabemos que cada indivíduo é único, cada um tem as suas conexões mentais, tem o seu contexto histórico, tem a sua facilidade, as suas habilidades em algumas áreas e as suas dificuldades em outras áreas. E nós, enquanto educadores, precisamos educar todo esse público, tanto aqueles que já têm algumas habilidades pré-existentes, quanto os que não têm. Então, será que não querem aprender ou será que essas pessoas não se esforçam o suficiente? É outro mito, né? Então, não é que nós aprendemos pouco, nem que se ensine mal. É que os cenários de aprendizagem e instrução muitas vezes não foram pensados e levados em conta para os seus aprendizes e para os seus mestres. Quantas pessoas têm o prazer de estudar em determinada sala, com determinadas pessoas, com determinados móveis, com determinadas cores, e já outras não têm estímulo nenhum de ir para uma sala de aula deteriorada, sem materiais motivacionais, né? Às vezes até cinza a sala, já deu uma depressão logo quando você entra. Então, tudo isso está relacionado aos processos de aprendizagem. Um melhor conhecimento, então, do funcionamento da aprendizagem como um processo psicológico pode nos ajudar a compreender melhor esses aspectos e talvez a superar algumas dessas dificuldades, adaptando as atividades de instrução que você, enquanto docente, vai fazer aos recursos que você vai ter disponível. Vai adaptar também as capacidades e as disposições sempre limitadas, né, dos alunos. Quer dizer, você vai ajudar os seus alunos a aprender. Assim, a teoria da aprendizagem vai lhe mostrar alguns modelos de funcionamento e aquisição do conhecimento humano. Nós não vamos dar conta nessa disciplina de apresentar todos esses modelos. Nós vamos nos basear em 4 ou 5 modelos. E vamos classificando esses modelos e mostrando que não existe um modelo certo ou um modelo errado. Qual que eu vou utilizar com os meus alunos? Vai depender da necessidade deles, vai depender dos recursos que você vai ter disponível para trabalhar, vai depender de uma série de aspectos. E é você, docente, com os seus alunos, que vai definir qual é o melhor método. Existem também alguns colégios, algumas escolas que têm uma vertente, que elas seguem alguns desses modelos de aprendizagem. Por isso é importante você conhecê-los. Nós também não vamos verificar outros aspectos do cérebro humano que a psicologia tanto trabalha, porque não vai dar tempo. Mas nós vamos trabalhar com alguns aspectos da formação do conhecimento. A última teoria, a teoria do processamento da informação, é muito ligada à computação e eu tenho certeza que vocês vão gostar.
Por fim, eu gostaria só de conversar com vocês sobre a nova cultura da aprendizagem. A nova cultura da aprendizagem, ela fala assim que nós passamos da aprendizagem da cultura à cultura da aprendizagem. Hoje é muito importante nos processos de ensino e aprendizagem nós formarmos indivíduos autônomos, indivíduos motivados que gostem de aprender, que hoje a aprendizagem não fica restrita ao professor. Ela tem uma cultura de aprendizagem em nossa volta. Nós temos as videoaulas, nós temos materiais de leitura, nós temos um universo de informação. E nós precisamos ajudar esses alunos a selecionar essas informações, verificar as fontes, se a informação que ele está obtendo é confiável, não é, né? Se ele deve descartá-la, se ele deve armazená-la. Então, tudo isso nós veremos na disciplina. Para mim é um prazer estar trabalhando com vocês e eu espero vocês na próxima videoaula, na aula 2 da unidade 1.